Humberto Silva, do canal Crônica Vascaína. Rapaziada, curte, comente, compartilha e dá essa moral, se inscreve, tamo junto. Rapaziada, pós-jogo de Vasco 0, Palmeiras 1. E é o seguinte, o técnico Felipe resolveu da seguinte forma: Léo Garden no gol, na lateral foi o PH e o Piton, na zaga, João Vitor e Lucas Freitas. Aí veio uma linha de 4 aqui com Tietê, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Lodi Augusto. No ataque, Ryan e Nuno Moreira. O Palmeiras veio dessa forma aí, o Everton no gol, e aí veio no 3-4-3, né? O Vasco foi no 4-4-2. E é o seguinte, Fux, Gomes e Giai. E aí a linha de 4 aqui foi o Piquerez, Martinez, Rios e Felipe Anderson. No ataque foi o Facundo Torres, Vitor Roque e Esteva. E é o seguinte, a dinâmica foi essa. No primeiro tempo, 2 lesões, né? Saiu o Lucas Freitas e entrou o Luiz Gustavo, saiu o Lodi Augusto. Aliás, isso. Saiu o Lodi Augusto, entrou o Garré, tá? Ambos lesionados. E só foi isso no primeiro tempo. No segundo tempo, tomou cartão amarelo o Luiz Gustavo e o PH, tá? Lá para os 60 rolou a modificação no Palmeiras. Saiu o Felipe Anderson, entrou o Alan, saiu o Facundo Torres, entrou o Paulinho, logo em seguida gol do Vitor Roque. E no Vasco, aos 67, saiu o Nuno Moreira, entrou o Paulinho, saiu o Tietê, entrou o Adson. No Palmeiras, saiu aos 76, né? Saiu o Vitor Roque, entrou o Lopes, saiu o Estevão, entrou o Lucas Evangelista, saiu o Rios, entrou o Moreno. Beleza? E no Vasco, como sempre, né? Entrou o Teixeira, Alex Teixeira no lugar de Matheus Carvalho aos 83. Beleza? No primeiro tempo foi isso aqui, ó. O Palmeiras teve mais posse de bola, tá? 54-46, 7 chutes para cada lado, 2 escanteios para o Vasco, 6 para o Palmeiras, 9 desarmes para o Vasco, 4 para o Palmeiras. No segundo tempo já mudou um pouquinho, o Palmeiras fez o gol, então baixou suas linhas, ficou aguardando o Vasco jogar, até mesmo porque eles têm jogo importante daqui a 2, 3 jogos, daqui a 2, 3 dias. Então eles se preservaram um pouquinho e foi o seguinte, o Vasco ficou com 58% de posse de bola, a 42% do Palmeiras, 6 chutes para o Vasco, 9 para o Palmeiras, 5 escanteios, 5-5, né? 11 desarmes para o Vasco, 9 para o Palmeiras, 2 cartões amarelos para o Vasco, nenhum para o Palmeiras. E é isso aí. E é o seguinte, além dos que entraram, né, tinha como opção aí o técnico Felipe, o Daniel Fusato, José Luiz Rodrigues, Vitor Luiz, Lucas Oliveira, Juan Esforza e Jean Menezes, Jean David, né? E Jair. Agora eu vou mostrar para vocês os vídeos aí. E é o seguinte, a visão do Casemiro, tá? Relacionado ao jogo de ontem contra o Palmeiras. Então vamos acompanhar, vamos que vamos. Eu não acho que o Vasco jogou bem, não. Jogou bem? Não, bem. Não, porque essa pergunta. É igual eu falei do Gabriel do Sarrafo. Essa pergunta, o Vasco jogou bem? Sarrafo. Não jogou bem. Mas jogou mal? Mas Também não. Não. Eu acho que o Vasco... Jogou melhor do que a média, eu achei. Ainda mais pra escalação que tá. Entendeu? Coutinho e Iverred sendo poupados. Mas é porque se o Vasco jogou mais do que a média, não faz mais que obrigação, né? Porque a média do Vasco é horrível. Se a tua média é 2 no colégio, tu tira 3, tu tá acima da média. Tudo bem, Casé, mas você viu o gol que vocês sofreram, cara? Tipo assim, Mas um isso gol é um problema. de um erro individual, não é um... Não é um... Não, e Casé, aí é que desculpa, tá. falei besteira. É um erro coletivo de uma saída de bola, um azar do caramba também, né, cara? Porque olha só, a minha questão é a seguinte. Primeiro de tudo, tá? Vamos lá. Essa mãozinha aqui já porque eu tô Eu sei, já putaço. entendi. Tem um mês que eu te conheço, Casé. Já começa da seguinte maneira. Fica tranquilo. Já começa da seguinte maneira. Desabafa, Red Gol. Coutinho poupados, tá? O Vasco... Puto aí. O Vasco... Não, acho que quando o torcedor do Vasco bate o olho na escalação, já fica um pouco... Putz, já dá aquela, né? Puta, beleza. O Verret foi poupado. Aí você pode falar, planejamento, né? Poupado, um cara mais velho e tudo mais. O Verret tem 2 amarelos. Poderia ter tomado o terceiro no último jogo, zerar os cartões, mas não foi feito isso. Ele foi poupado no jogo de hoje, foi planejado. Ele não zerou cartões, então no próximo jogo ele continua pendurado. Esse foi o primeiro planejamento, já tá bem planejado pra cacete. Só aí tu já tá pé da vida. Só isso eu tô puto. Só aí eu já tô puto. Aí, a escalação do Vasco, ela é uma escalação que, o torcedor fica meio, sabe, putz, será?
E quando você vai ver o jogo do Vasco, cara, acho que o Vasco tenta alguma coisa e tudo mais, mas falta muita coisa. E o gol que o Vasco toma É inadmissível. é inadmissível. E é um gol que você vê o gol chegando. O torcedor do Vasco, ele viu o gol chegando. Porque o Vasco vai de todas... E foi assim no ano passado, tá? O Ryan entrega no ano passado o gol pro Palmeiras. O Vasco perde pro Palmeiras. Posso estar errado. Também em Brasília. Com um gol que o Ryan deu pro Flaco Lopes, pô. Então, assim... mas pô, se o... Aí eu até tava discutindo na redação isso. Mas pô, não dá pro Hugo Moura zerar a bola? Porque eu falei assim, a culpa não é do Hugo Moura. Aí a galera fala, porra, que isso, cara? Seria muito oportuno da minha parte chegar aqui e descascar o Hugo Moura. Falar, porra, é um absurdo o que ele fez e tudo mais. Porque é. Só que assim, se você vira pra mim e fala assim, claro. Só pra deixar claro, o que ele fez é absurdo. Ele é o só melhor que, de todos. se você vira pra mim e fala assim, Casimiro, amanhã no programa você vai fazer uma prova de Iron Man. Essa vai ser o conteúdo do Tempo de Bola na semana que vem. Casimiro vai fazer o Iron Man. Eu vou virar pra você e falar assim, pô, Bárbara, eu acho que não é muito legal, mano. Porque a minha característica é de chegar aqui, sentar e falar merda. Eu sou bom. Isso eu sou bom. Se você for virar pra mim e falar assim, Casimiro, vai correr uma maratona, eu já não sou bom. Então, assim, se você planeja uma saída de jogo com o Hugo Moura, tu tá errado, porra. E não é o Hugo Moura que tá errado. Porque o Hugo Moura não tem a característica da qualidade do passe. O Hugo Moura é um destruidor, no sentido da bola, tá? Destruiu minha paciência e minha paz. Mas ele é um destruidor de... Jogadas adversárias. É isso. Ele é um cara da roubada de bola, ele é um cara do combate, ele é um cara da força física. Quem foi o gênio que falou? Hugo Moura, sai jogando. Porra, cara, tava nítido que ia dar merda, porra. Vamos lá, vamos passar aqui. Característica. Então é isso, né? O que o Casemiro acha da partida e do planejamento do Vasco. E não tá errado, né? Então, vamos ouvir agora o Felipe, né, no pós-jogo, o que ele achou da partida. Queria que você fizesse uma análise desse jogo e também, se possível, respondesse. Já são 5 jogos, os últimos 5 jogos, o Vasco só conseguiu fazer um gol, né, contra o Operário. Como fazer esse time produzir mais e transformar essa produção em gols? Vamos lá, boa noite. Em relação ao jogo, acho que foi um jogo muito parelho. Acho que o Vasco criou algumas oportunidades, você está falando. A gente não conseguiu reverter em gol, mas jogar contra o Palmeiras, uma equipe que já tem um treinador já há uns 5 anos, se eu não me engano, com grandes jogadores. A gente jogou de igual para igual, acho que o resultado foi injusto. A gente teve a possibilidade de fazer o gol, de ter saído com a vitória. É óbvio que a gente está muito triste pela derrota, mas eu acho que em pouco tempo de trabalho e sem tempo para treinar, acho que o torcedor já viu um Vasco diferente, buscando o gol, muito mais aguerrido, muito mais Vasco da Gama. E a gente está satisfeito pela apresentação da equipe, mas muito triste e muito chateado pela derrota. O Alex Teixeira já é, se não me engano, o 6º jogo que ele vem entrando. E eu queria entender assim, o porquê que ele está tendo essas oportunidades e não tá conseguindo render totalmente em campo. E por que não trazer os meninos da base, que a gente está vendo vários artilheiros vindo da base aí, os meninos têm feito muitos gols, o GB, o próprio Bruno Lopes e outros que estão despontando na base. Se eu não me engano, no jogo contra o Cruzeiro, tinham 4 meninos da base, se eu não me engano, 5 meninos da base no banco. A gente está de olho em todos. É claro que o Alex, ano passado, foi muito útil. Esse ano, ele ainda está se encontrando, está sem ritmo de jogo. A gente oportunizou ele de 20 minutos. Mas, como eu sou oriundo da base, sem dúvida, a oportunidade vai aparecer enquanto menos esperar. A plano de jogos ela é muito grande. E nas avaliações diárias que a gente fez, a gente viu que o Verratti estava muito cansado. O Verratti é um fominha, quer jogar todo o jogo, apesar de ter 35 anos. E nessa semana ele reclamou bastante do cansaço. Ele até deu uma entrevista antes do jogo falando que precisava descansar um jogo. Realmente, na bola aérea é o melhor do Brasil, né? É um jogador muito importante. Mas da maneira que a equipe jogou e mostrou, isso mostra também que tem outros jogadores que podem ser úteis durante o campeonato. A teoria do Vasco te dá alguma segurança se você vai continuar sendo técnico do time? E quais são as expectativas para essa temporada da equipe? Vamos lá. Eu fui nascido e criado no Vasco. Antes mesmo de fazer parte do futebol, eu ajudei o Vasco na parte associativa, no Paralímpico, enfim. Independente da função, eu vou estar sempre para ajudar o Vasco. Se vai ser como treinador, como diretor, como roupeiro, massagista, enfim. O importante é que o Vasco é uma família e a gente está em busca de voltar a grandes conquistas. O processo é demorado, infelizmente, mas a gente está no caminho certo, trabalhando muito dia a dia para que nós possamos aí
ter grandes conquistas. Apanha dentro de campo o Palmeiras. Aí é o seguinte, agora é o ponto de vista aí, né? Alguns fatores que o Vascaíno do Cerrado levantou, beleza? Então vamos que vamos. Palmeiras de novo com o Hugo Moura entregando um gol, para variar. Da outra vez foi o Ryan que deu o passe para eles fazerem o gol e vencer por 1-0. Apanha fora de campo, que o cara foi protestar lá contra o Felipe, que não deveria nem estar no Vasco mais. E aí o segurança bate no torcedor, né? Vende o mando que era para ser em São Januário para Brasília. A gente vem, lógico, obviamente, paga caro. Olha aquilo ali, galera. E ainda sai do estádio para ver o estádio todo pintado de verde, né? Como se o mando fosse do Palmeiras, né? Todo castigo para vascaíno é pouco, né? É o técnico que o Vasco quer, isso todo mundo Agora, sabe. Ele quer trabalhar no Vasco, ele já deu o sim. O que está pegando agora é uma questão financeira. Agora é o Eric Faria falando sobre a negociação entre Vasco da Gama e Diniz, beleza? E aí o Pedrinho vai tentar acertar com o empresário do Fernando Diniz, que é o Bertolucci, o Juliano Bertolucci, que é o empresário do Fernando Diniz. Então, o Diniz já deu o sim pro Vasco, ele quer trabalhar no Vasco, ele quer voltar ao Vasco. O Pedrinho tinha até uma ideia de que o Diniz só assumisse durante a parada para a Copa do Mundo de Clubes, porque exatamente aí ele teria tempo para repetir. Só que o Diniz, ele quer tanto voltar a trabalhar e ele gosta tanto disso que ele falou, não, se a gente acertar, no dia seguinte eu já estou dando treino no Vasco. Então, havendo acerto, parte financeira, o Diniz assume o Vasco imediatamente. Ele não vai esperar a parada da Copa do Mundo para começar a trabalhar. Então, agora, o torcedor vascaíno que quer o Diniz tem que torcer para ter esse acerto financeiro. É isso aí. O panorama é esse. Agora eu vou colocar aqui, infelizmente, né, lamentável, cenas, né, cena como essa, sobre a situação que ocorreu entre o segurança do Vasco e o torcedor, beleza? Então vamos lá. Olha o relógio aí, pô. Irmão, o que rolou? Porra, nós tava protestando ali contra o nosso diretor técnico aqui, que é o Felipe, e o senhor Betinho Valentão veio contra mim e me desferiu vários socos, principalmente a cabeçada de covardia, beleza? Aí vou na delegacia, vou registrar um boletim de ocorrência, beleza? E vou entrar em contato com o meu jurídico e vou tomar medidas. Mas pro filho dele, não sei se isso é verdade, mas como solta no jornalismo, então assim, a gente tenta entrar como nós é torcedor, a gente tenta cobrar, né, porque a gente gasta dinheiro com o sócio torcedor e tudo mais, e ser tratado assim como um torcedor é ruim pra nós. Então é isso aí, pessoal. É o seguinte, em relação à fala do Casemiro, eu concordo quando ele diz que está errado quem escolhe o Hugo Moura para sair jogando, tá? O Hugo Moura errou bizonhamente, né? Eu também tive essa sensação de o gol chegando e ele tinha várias opções ali, né? De jogar para escanteio, para lateral, enfim, de correr, proteger a bola. Ele parece que colou as placas ali. É uma situação que ele não está acostumado a fazer, sair jogando, como bem disse o Casemiro, né? Então, as qualidades dele são outras que tem que ser explorado. O que é ponto fraco dele não tem que ser solicitado. E aí, bizonhamente, a gente toma um gol e perde mais uma. A gente está colecionando aí empates e derrotas. Já estamos a 2 pontos da zona do rebaixamento, né? 7 pontos em 21 disputados. Vergonhoso, né? A campanha é vergonhosa.
referente à partida em si, é aquilo que eu mencionei no início do vídeo, e somado à questão da venda de mando de campo, porque se fosse em São Januário, talvez a história seria outra. Então o Vasco fica praticamente doando pontos, né? A gente perdeu pontos contra o Corinthians, contra o Cruzeiro, contra o Palmeiras, pontos esses que a gente poderia ter conseguido pelo menos um ponto ali já ajudaria, né? Por exemplo, contra o Corinthians, que se a gente vai com titular, a gente poderia aproveitar que eles estavam numa fase ruim, Depay sem fazer gol há um mês, eles estavam sem o goleiro principal, sem o lateral, sem o Garro, então a gente poderia aproveitar isso aí. Assim como o Cruzeiro, né, que a gente ressuscitou. O Cruzeiro estava pedindo para a gente vencer, não produziram nada, e o Vasco perdeu as oportunidades que teve e não conseguiu fazer. Contra o Palmeiras também daria pelo menos para conseguir um empate. O Palmeiras não foi lá essas coisas como a gente imaginava, né, que seria ali uns 2-3-0. Muitos imaginavam que o Palmeiras iria sobrar e não sobrou. Uma coisa que eu concordo com o Felipe foi o 4-4-2. Eu acho que a gente está sem ponta, então a gente tem que explorar mais aí um 4-4-2 para poder ficar um time mais fechado, né, um meio campo mais sólido. É isso. Referente à fala do Cerrado, concordo ali, eu acho que a diretoria tem que cobrar certas coisas para não perder o respeito, para não perder a moral. Então, o estádio todo verde, o mando de campo é do Vasco. Pô, entendeu? Então, assim como deu mole contra o Flamengo, né, o Vasco é o único time que já começa o campeonato sem 2 mandos de campo, que não pode mandar em seu campo jogo contra o Flamengo e Fluminense, e acontece essas coisas ainda. Referente a essa situação aí, se eu não me engano é Roberto Barbosa o nome dele, o tal do Betinho, né? O mesmo rapaz daquele lance contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano, que a mídia estava pedindo o desligamento dele, os torcedores defenderam ele, mas nesse caso aí, né, há um revés. Triste, lamentável, porque nesse trecho aí ficou muito claro, pode surgir outros vídeos, tá, com outros pontos, com outros fatores aí. Mas nesse aí ficou muito claro que ele que sai da zona destinada aos seguranças vai em direção ao torcedor que estava sentado na moto com capacete e ainda dá uma cabeçada assim de uma forma que pega o rapaz de surpresa. Ele parte para cima do rapaz, ficou muito claro aí que o segurança do Vasco, né, que gerou essa situação. E teve sorte que poderia ter sido conduzido em flagrante, né, por lesão corporal. Teve sorte aí. Mas, enfim, o rapaz disse que vai entrar em contato com o jurídico dele para adotar as medidas cabíveis. E espero que isso seja apurado até o final para ver até onde cada um tem sua responsabilidade, né? E que os culpados sejam punidos, certo? E provavelmente, né, concretizando aí o que as imagens mostram, o desligamento desse rapaz, porque senão vai ter que bater em todo mundo, né? Vai ter que bater em mais da metade dos torcedores, porque todo mundo tem uma crítica a ser feita, né? Todo mundo tem uma crítica a ser feita, todo mundo está descontente com alguma coisa do Vasco, porque infelizmente toda hora surge um fato que acaba indignando o torcedor, né? Então é isso. Valeu, rapaziada. Tamo junto, muita fé, forte abraço e saudação vascaína.
Essa rima aqui só tem 10 segundos. Deixa o like e se inscreve e manda pra todo mundo.